Falar um pouco agora da obra Os Lusíadas. Vocês têm que saber, o herói são os lusitanos. O herói é o povo português. Não necessariamente uma única pessoa. Começa falando do povo português, o poema começa daquele jeitinho: as armas dos barões assinalados que do ocidental praia lusitana por bares nunca navegados passaram além da Taprobana, que é a região do Sri Lanka, que naquela época era Taprobana, depois virou Ceilão e Sri Lanka, que é lá na costa, perto da Índia, que foi uma grande navegação mesmo, é um grande desbravamento. E aí vai falar um pouco da história portuguesa, é, depois vai falar das dificuldades. Você vai ver que o Cabo da Boa Esperança, que antes era o Cabo das Tormentas, tinha um gigante Adamastor, que ele impedia que os navegantes passassem por lá. A gente tem episódio do Velho do Restelo, que falava da dificuldade de Portugal como uma coisa, não posso falar, das tradições que prendiam. A gente tem a Ilha dos Amores, que é depois da vitória dos portugueses, vão numa ilha, eles bravam, aí tem uma festa, tem uma orgia. A gente tem um episódio muito bonito que eu vou contar aqui pra vocês, eu vou deixar pra vocês lerem, que é o episódio da Inês de Castro, no canto 3. Vasco da Gama vai contando pro rei de Melinde, que é na região da Índia, os feitos dos portugueses. Ele vai contar essa história, que eu acho muito bonita, espero que vocês leiam, que é de uma rainha que foi coroada após morta. Tamanho era amor do príncipe Dom Pedro por uma camponesa chamada Inês de Castro, que o rei foi obrigado, ele se viu obrigado a matá-la, porque ele era contra. Gente, não existia essa opção de um rei casar com uma camponesa. Essas coisas que a gente vê em algum filme, alguma coisinha, não existia. A nobreza se relacionava com a nobreza e ponto final. Eles poderiam até se envolver com camponesas, mas jamais teriam um filho que seria rei. Mas o Dom Pedro ele era tão apaixonado, ele era tão que ele queria fazer dela rainha. E o Dom Afonso IV não aceitou e mandou 3 ministros matarem. Enfurecido, Dom Pedro juntou um exército de mercenários, tentou combater o pai, não conseguiu. Mas depois, quando ele assumiu o trono, ele a desenterrou lá nos campos de Mondego e disse que fez uma trilha de velas com a sua chegada, colocou-a, a coroou e fez com que toda a nobreza beijasse as mãos da nova rainha, a rainha morta, que foi então é uma história de uma grande paixão. Quando o Camões escreve, ele coloca que a culpa foi do amor, amor com maiúsculo, que remete a Cupido, que remete a Eros, que era o deus do amor. Então a gente vê esse sincretismo, que é uma coisa que é um tanto quanto perigosa, mas que Camões conseguiu fazer muito bem. Ele engambelou a Igreja Católica ao produzir os Lusíadas. Então vai cantar essas honras dos portugueses, esse herói, essas coisas maravilhosas. Maravilhosas do tipo de pensamento do conquistador, do cara que desbrava. Mas a gente sabe que os portugueses cometeram muitas violências com chineses, com indianos, com africanos, com os brasileiros. Uma grande violência. A gente vai entender muito bem na questão da colonização, mas é necessário compreender que um mundo que tinha acabado de sair da Idade Média, você pegar um barquinho, e quando eu digo barquinho, não era o barquinho, era uma puta de uma caravela, mas e desbravar o mundo todo de se vangloriar. Portugal teve o topo do mundo por algum período. E é sobre isso que o Camões canta. Vou falar um pouco para vocês da vida do Camões. O Camões ele era muito letrado, mas assim, ele era de uma nobreza um pouco decadente, sempre passou por dificuldades financeiras. Ele era um grande poeta, um grande escritor, mas ele não emplacava. E assim, teve brigas, ele foi preso, matou gente, matou outro nobre, aí teve que ir para a Índia, depois teve que ir para a China.
E os Lusíadas disse que foi escrito na China, na solidão, na saudade de casa. E que lá na China ele se apaixonou por uma chinesa chamada Dinamene. E conta a lenda que eles estavam voltando, aí teve um naufrágio e ele tinha a opção de salvar o rascunho, os escritos dos Lusíadas e a Dinamene. E optou por salvar essa obra que a gente tem hoje. E vai ser o tema da lírica dele também. Agora vamos falar da poesia camoniana. Camões escreve muitos sonetos, sonetos maravilhosos, sonetos perfeitos. Como eu disse para vocês, você já deve conhecer: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento, o descontente, várias antíteses. Aí a gente começa a analisar os seus poemas. Ele fala muito de um amor platônico, que a gente vai ter o neoplatonismo, que era a mulher elevada ao extremo, que é uma coisa que a gente vai retomar da própria Grécia. Compreende-se? Platão era um poeta grego, e o Platão falava muito de estética no sentido do que é belo, do que é justo, do que é certo. Camões fala sobre isso, Camões fala sobre o desacerto das coisas do mundo, Camões ele fala sobre diversos temas. A gente vai ter, inclusive, no finalzinho, um maneirismo camoniano. O maneirismo é como se fosse essa contradição, essa não certeza de algo que você está dizendo. Eu não digo não certeza por não saber, mas é um conflito. Esse conflito entre o que você quer, o que você deseja, o que você acha que é certo, mas você não sabe. E a gente vai ver que a próxima escola literária ela vai seguir esse maneirismo e vai chegar no ápice, que seria muitas antíteses, que seria uma coisa que é o claro contra o escuro, que é o barroco, que é uma coisa rebuscada, que é uma coisa que a gente vai compreender muito bem o que significa, porque o barroco ele vai representar a retomada da força da Igreja Católica e que vai produzir na cabeça das pessoas aquela dualidade: devo curtir a vida, que é o carpe diem, ou puta, eu vou lembrar que eu vou morrer, que é o memento mori. Então, a gente tendo isso em mente, a gente está dando uns passos para frente para conseguir fazer as relações que a gente precisa, porque, como vocês sabem, a literatura ela tem que ser vista um pouco antes, um pouco depois, fazer as relações para compreender, porque é um período histórico, é um período efervescente. Eu espero que tenha ficado claro. A gente falou muito do classicismo, a retomada dos clássicos. Tem um pedaço no final do poema, no comecinho do poema, me desculpe, que exemplifica muito bem o que o Camões queria fazer, que é: cessem o herói do grego e do troiano, cala-se de Alexandre a Trajano as batalhas que conquistaram. Ai, gente, minha memória não tá muito boa. Eu vou chegar aqui, ó. Esse é muito bom. Você quer ver? Tô chegando. Como que é? Cessem o herói do grego e do troiano por todas as conquistas que tiveram. Olha lá, ó. Não. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cala-se de Alexandre a Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre e lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que um valor mais alto se levanta. O que é isso? Cessem o sábio grego e o troiano. Quem escreveu do grego e do troiano? Homero. Chega de Homero. As navegações grandes que fizeram. As navegações deles eram no Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo. Não é tão importante. Cala-se Alexandre e Trajano. Alexandre o Grande, que era do Império Macedônico, e Trajano, que era imperador romano. A fama das vitórias que tiveram. Que impérios foram esses? Esquece. Porque eu canto peito ilustre e lusitano. Agora a gente está vendo um novo. A gente está vendo o lusitano, o poder lusitano. Que agora é uma nova história. A quem Netuno e Marte obedeceram. Veja que antes os deuses, eles tinham influência e eles derrotavam os gregos, os troianos. Agora não, eles obedecem os portugueses. E é a parte que é mais importante.
Cesse tudo que a musa antiga canta, que um valor mais alto se levanta. Esquece a história antiga. Que agora a gente vai cantar a nova história, a história do povo português. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. No começo, eu já declamei um pedacinho, ainda continua. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. São colocados como heróis, que têm um maior que a força humana, que faziam com que os deuses obedecessem a eles. É poético, é bonito, espero que vocês leiam. Eu lembro até hoje do dia que eu tive aula de Camões, fiquei até emocionado. Foi numa quarta-feira de manhã, eu tava desanimado, cheguei lá, meu professor começou a falar, eu falei, meu Deus, Camões, que foi um cara que foi preso, que perdeu um olho. Eu fiz essa piada em aula, ela até riu, mas meio chateada, porque ela leva tanto. A gente, quando a gente gosta muito do assunto, a gente leva muito a sério, a gente fica apaixonado. Aí quando a gente vê alguém que não tá dando tanta moral, a gente fica, putz. Porque ela falou assim: o amor é fogo que arde sem se ver. Alguém sabe falar por que arde sem se ver? Eu falei, porque ele não tinha um olho. Sabe que infeliz, né? Eu ainda acho um pouco engraçado, mas é uma piada bem infeliz. Mas é isso, gente. É, Tenha em mente a questão da epopeia, a questão das narrativas que contavam a história de um povo que tinha um herói. Importante saber que o herói não é uma pessoa, como era nos cantos anteriores, nas epopeias anteriores. E vocês vão saber, existe a epopeia que não mais se produz, não tem mais sentido existir uma epopeia, porque a gente tem o romance. O romance ele é capaz de fazer uma narração assim. Existem pessoas que tentaram posteriormente fazer epopeias e não deram muito certo. Tem o. Na Rússia o Oleg deu muito certo com o Pushkin, mas são exemplos muito raros. Nesse período a gente tem poemas épicos também muito importantes. Um pouco antes de Camões a gente tem a Divina Comédia do Dante Alighieri, esse livro aqui que é maravilhoso, que também tem um pouco de sincretismo, que fala do reino de Ares, mas principalmente a questão católica. Então eu vou dando uma pincelada aqui para vocês, é muito difícil eu falar tudo, é muito difícil abranger todos os temas, eu embarcar todos os temas, mas eu quero que vocês pelo menos ouçam, para conseguir fazer uma relação. Quando você ouvir falar em Divina Comédia, mesmo que a gente não consiga tratar muito bem da Divina Comédia, pense que era um poema épico, não era uma epopeia. Mas ele tinha essa coisa da época. Talvez a gente possa até fazer uma aula, que é uma obra muito importante. Mas que era esse gênero, que ele era escrito para contar as coisas de um povo. É importante que vocês saibam as epopeias mesmo. Epopeia, aquela história que conta com mito, com tanto de coisa. Que é a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas. Vocês têm que ter em mente. Tem que ter em mente o povo que eles representam, que um é o povo grego e troiano, o outro um povo romano e agora um povo português. Tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula. E só para mostrar aqui que ontem, aniversário de 3 anos da morte do Belchior, um grande poeta brasileiro, um grande músico brasileiro, que é o meu favorito. Vocês certamente verão coisas dele no nosso curso, fazer essa homenagem pro meu grande ídolo. Então é isso, muito obrigado.